Olá, meu irmão, olá, minha irmã, prezada ouvinte, prezado ouvinte. Um privilégio ter você comigo diariamente, acompanhando essas séries de estudos devocionais, sempre à luz das Sagradas Escrituras, crescendo e aprendendo juntos. Juntos eu, você e milhares, centenas, dezenas de milhares de irmãos, Brasil afora, mundo afora. Estamos na série sobre dois grandes guerreiros, Gideão e Jefité, analisando a vida deles, verificando suas condutas, suas histórias, como se posicionaram, o resultado da maneira como agiram diante de Deus e aplicando esses ensinamentos às nossas vidas. No primeiro episódio ontem, fizemos uma curta análise sobre a vida de Jefité e a sua história. Hoje, queremos falar um pouquinho sobre Gideão, que era um líder resolvido. A história de Gideão está narrada no livro de Juízes, no capítulo 6, no capítulo 7 e no capítulo 8. Ontem relembramos que a história de Jefité está narrada no livro de Juízes também, porém no capítulo 11. Notem que estamos trabalhando nessa série os capítulos 6, 7, 8 e 11 do livro de Juízes. Como falei também, são mais de 108 versículos ao longo de 4 capítulos para contar a história de dois grandes homens de Deus, podemos dizer assim, que foram para a guerra. Um venceu, o outro também, no entanto, pagou um alto preço e podemos dizer que na prática ele foi derrotado. Vamos analisar ao longo dessa série o que fez a diferença na vida desses dois guerreiros na mesma época. Uma série que tem tudo a ver com família. Hoje vamos falar sobre Gideão, um líder resolvido. Igual na época de Jefité, novamente Israel estava em guerra. Aliás, a história de Jefité é narrada depois da história de Gideão. Dessa vez, Israel lutava por um período de 7 anos e contra os midianitas. Aí Deus levanta um homem para liderar seu povo na guerra, Gideão. Estou relembrando contigo aqui essa história tão conhecida da palavra de Deus. Os midianitas traziam consigo os amalequitas e filhos do Oriente. Era algo muito pesado. Eram homens de guerra, rudes, tiranos, vis, astutos. Eles detonavam as colheitas dos seus inimigos. Eles, quando iam para a guerra, tomavam os bois, os jumentos, as ovelhas. Aliás, no caso de Israel, eles faziam isso, deixando Israel sem mantimento. Eles eram como gafanhotos, inumeráveis, diz a Bíblia. Eles e seus camelos. Imaginem você lutar com um povo inumerável, astuto, tirano. Eles destruíam tudo. E por causa de Midian, o povo se escondeu em cavernas. Por conta desse concílio, desse grupo de guerra, dessa coalizão entre midianitas, amalequitas e filhos do Oriente, o povo se escondeu nas cavernas. Outros se esconderam em covas. O povo de Israel estava amedrontado, acuado. Outros foram para as fortalezas. Eles ficaram muito enfraquecidos, porque eles perderam os seus alimentos, perderam os seus instrumentos de trabalho, seus animais de produção, bois, jumentos. Eles eram detonados na sua economia, na sua capacidade laboral, e não restava a eles, diante do número imenso, incontável, dessa coalizão de soldados, de exércitos contra eles, fazendo com que Israel ficava muito enfraquecido. Então esse povo de Israel clama ao Senhor, que levanta Gideão, um líder resolvido, que também era resposta de oração por seu povo. Gideão era um grande guerreiro, um camarada resolvido, curado, podemos dizer assim. E ele não prescindia, ele seguia à risca os conselhos de Deus. Ele era alguém muito valoroso. E igual a Jefité, ele também movia-se pelo Espírito Santo. Porém, a grande diferença, ele não tinha traumas. Diferente de Jefité, lembra no episódio anterior? Que era o filho do incesto. Aliás, era o filho do adultério de seu pai.
Jefté representava a vergonha do seu pai Gileade. Ele era o símbolo do erro, do pecado. E ele sofria uma rejeição ativa dos filhos do seu pai, porque eles não reconheciam Jefté como seu irmão, e sofria também uma rejeição passiva do seu pai, que não se posicionou. Gileade, o pai dele, era um banana, me perdoem, minha irmã e meu irmão. Ele poderia ter tomado uma providência. E aí Jefté ainda se junta com os homens da terra de Tob, que eram más influências para ele. Ao contrário disso, Gideão era alguém sem traumas, em paz, um camarada que teve problemas no ambiente familiar, mas os resolveu. Ele tinha aceitação, ele não tinha essas marcas na alma. Essa é uma história linda, vibrante, eu digo que daria um filme. É incrível. A diferença entre Jefté e Gideão. Os dois homens de Deus, os dois guerreiros, os dois voltaram vencedores das suas batalhas. Os dois tiveram inimigos pesados pela frente. Um lutou contra os amonitas, outro lutou contra os midianitas, que não eram só os midianitas, eram os midianitas, os amalequitas e os filhos do Oriente. Tanto Gideão quanto Jefté enfrentaram exércitos poderosos. Os dois vão à guerra, os dois são movidos pelo Espírito Santo. Os dois voltam vitoriosos. Só que detalhes que não são meros detalhes, que não foram observados. Aliás, você já ouviu falar que são nas pequenas coisas que as pessoas tropeçam? Esse foi o caso de Jefté, diferente de Gideão, que podendo tropeçar também, agiu diferente, optou por resolver suas questões antes de seguir em guerra. Eu espero você no próximo episódio dessa série, onde vamos ver o que fez a diferença na vida de Gideão. Deus te abençoe. Até lá.